Você sabe quando você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Eu tinha vontade de morrer. Foi, acho que Você sentiu rejeição? Um momento muito, muito triste, assim, que eu tenho da minha vida inteira. Acho que foi esse. Olá, direto aqui dos estúdios da OC Filmes, aqui em Moema, São Paulo. O meu podcast com muito carinho, com muito prazer aí. Café com Coerência. Inclusive, diretor, meu café, viu? Não esquece não, quero tomar café. Você quer também, Milene? Quer Exatamente, é café com coerência. Cadê o café? Já pode pedir o meu café aí, viu? Aqui, ó, agradecer demais os nossos parceiros aqui da OC Filmes e também agradecer as camisas da Vion, que aqui, ó, tô usando até, ó. Essa camisa é top, é incrível. É uma camisa, ô Milene, é uma camisa... Pavorou, é uma camisa dessas térmicas. Quentinha. Quentinha no calor também. Eu fui pra Vitória agora, coloquei ela na praia. Ela não aquece. Que beleza. É uma assim, maravilha. Não pega cheiro. É só pra homem? Não, tem pra mulher também. Claro. Tem pra mulher, claro, né? Você acha que não? No final tem presentes. Beleza. E aqui, um negócio muito legal dela também é que ela... Dos dois lados dá pra pôr essa jaqueta, né? Essa não é da jaqueta. É só a camisa. Tá. Só a camisa. A jaqueta é de outro lugar. A jaqueta lá perto de Cascavel. Lá no Paraná. É chique também. Essa que eu comprei de última hora. Cheguei lá, tava muito frio. Aí eu saí daqui calor, cheguei lá no Paraná. Você sabe como é que é, né? Então a camisa também... Ela frio tem do Janho, eles falam. O que é? Eles falam, que frio do Janho. O frio do Janho. E aqui, ela não pega cheiro. Já usei 5 dias. Que beleza. Usei a mesma 5 dias, acredita? Sem desodorante? Não, claro. Desodorante. Não pega cheiro. Não pega cheiro. Não pega cheiro. Incrível. Impressionante. Se deixar, vai usar 2 semanas. Que legal. Viu? Mas aqui, brigadão a Vion também. No final tem presente, viu? Eba! Sozinho a gente não faz nada. Por isso eu faço questão de agradecer os nossos parceiros, quem faz o Café com Coerência acontecer. Principalmente a Rodoxisto, quase 30 anos no mercado, mais de 600 carregamentos de hortifrutis por dia. Que maravilha, eu conheci eles lá em Curitiba, que família legal, que estrutura legal, que funcionários carinhosos. O meu forte abraço aí pro Ari e pra Marlene. Rodoxisto, gente, confie nessa marca, uma empresa séria, uma empresa direita e que me ajuda a fazer o Café com Coerência acontecer. Prazerão te receber aqui, Milene. Prazer é meu, fiquei feliz pelo convite. Eu sou sua fã, você sabe. Eu também sou seu fã, o carinho que você teve comigo desde sempre, aceitou vir aqui no Café com Coerência. E eu queria, primeiramente, falar um pouco da sua história, de uma forma muito, muito dinâmica. Você hoje é conhecida como sendo um braço direito do Ratinho, que muita gente fala assim, é a humorista que tá ali com o Ratinho, a gente sabe que tem muito mais coisa por trás. E quando eu fiquei sabendo a sua história, eu falei, ela tem que vir no meu podcast, que você tem histórias incríveis. Tem muita história pra contar. Não, o teu currículo é impressionante. Fala um pouco do que é a Milene, desde que você sai da sua... Você é de Paulínia mesmo? Não, de Campinas. Você é de Barão Campinas. Geraldo, que é conhecido como a terra do boi falou, porque uma vez um boi falou lá, em 1888, ficou conhecido como a terra do boi falou. Até hoje é comemorado, tem a festa do boi falou. O boi falou? Na sexta-feira santa, ele falou, hoje não é dia de trabalhar, é dia de guardar. Aí ficou conhecido, Barão Geraldo, a terra do boi falou. Então, gente, essas lendas pegam, né? Pegam. E toda sexta-feira você tem aquela festança com comida à vontade pro povo lá. E eu cresci em Barão Geraldo, a terra do boi falou. Barão Geraldo? Barão Geraldo, que é interior de Barão Campinas. Geraldo, Barão Geraldo. Um abraço. Minha terra querida. E interior de Campinas lá, você tem que conhecer Barão Geraldo. Eu cresci lá. O boi morreu, né? O boi, acho que sim, né? Eu adoraria bater um papo com o boi. Na verdade, o patrão fala assim que era um escravo vagabundo que não queria trabalhar, então ele inventou essa história. Pra não poder trabalhar na sexta-feira santa. Eu também acho isso. Mas aí eu cresci em Barão Geraldo e me formei em balé, que eu sempre gostei de dança. E, inclusive, eu sou filha de... caçula de 3 irmãos. O meu irmão foi pro karatê, minha irmã também fez um pouquinho de dança, e eu tinha na minha cabeça desde criança que eu queria trabalhar com dança, queria ser uma bailarina, como eu falava pra minha mãe, bailarina. E acabei me formando em balé, em educação física, e dava aulas lá na minha região, em academias, numa associação comunitária, dava aulas lá, e através de um concurso no SBT. Não sei se você vai lembrar, quando a Carla Pérez tinha um programa lá, Fantasia? Não,
Canta e Dança Minha Gente. Era um Lembro. concurso de dança. O Fantasia viralizou, né? Pois O é. I de escola, a gente nunca esquece. É. Aí ela fez o Canta e Dança Canta e depois. Dança, que era um concurso onde as agências levavam pessoas para dançar e tinha primeiro, segundo e terceiro lugar, que era no final do programa que ela anunciava. E eu fui através de uma agência lá de Campinas e, na verdade, não era nem para eu ir, era um amigo meu que foi convidado, aí chegou lá, o cara da agência nem queria me levar. Olha as histórias. São as coincidências, né? Coincidências da vida. E cheguei lá, ganhei o concurso, primeiro lugar, e depois que terminou o programa, a coreógrafa, que era a Joyce Kerman, ela Mas só anotou pra eu meu entender, telefone. você antes não tinha experiência nenhuma. Não, Só não, eu dançava dava já aula, eu comecei a dar aula com 15 anos de de mídia, idade. assim, Nada. Eu dançava na minha Já meteu região. a cara. Sim. E aí, com 15 anos, eu já dava aulas lá, que a professora aposentou, e eu fiquei dando aula no meu bairro, lá em Barão Geraldo, e fazia festivais de dança, tudo. E a minha mãe dava aula de ginástica também, inclusive. Minha família toda dançava, gostava desse. Eu já conheci parte da sua família, me assusta pela aparência deles, assim. Ninguém parece a idade que tem. É Genética é impressionante. boa. Quando você falou a sua idade, a idade da sua irmã, não precisa falar aqui. Mas quando no seu aniversário você contou a sua idade da sua irmã, eu falei, é mentira, não é possível um negócio Então, desse. pois é, mas Mas e aí, foi lá fazer o concurso? Aí através desse concurso, a coreógrafa marcou meu telefone e falou assim: eu quero colocar você no Fantasia, porque a Fantasia teve várias temporadas, né? Lembro, Teve a claro. da Carla Pérez, teve a da Débora Rodrigues lá, e essa temporada o Celso apresentava com a Cristina Rocha, tinham vários apresentadores. Silvio Santos adorava mexer no Fantasia, né? Adorava E mexer. aí eu lembro assim, que ela me ligou na terça-feira e ela falou assim, ó, sábado você tem que estar aqui. Eu achei que era pra fazer teste. Não, eu cheguei lá, me maquiaram, já me colocaram lá ao vivo. Na roupinha colorida. Você fica fazendo ao assim. vivo, assim, ó, reladinho. Assim, isso. Nossa, e era bacana, no meio de 70 essa geração mulheres. que não pegou fantasias, como era brega e como era legal, né? 70 mulheres. Eu lembro que, às vezes, a gente ficava feliz que a gente era chamado por uma brincadeira. Aí eu chegava lá, batalha naval. Aí eu vou brincar de batalha naval. Chegava, eu sou estabanada, né? Aí eu ia bater palma, eu batia, aí já aparece um navio. A Milene não vai mais participar dessa brincadeira. Mas era bom. Mas aí... E aí, quando acabou o Fantasia, como ela sabia, porque lá tinham meninas modelos e meninas que eram bailarinas. Então, ela conseguiu aproveitar algumas bailarinas para trabalhar no próprio programa da Carla Pérez, no Gugu. Então, aí a gente ia fazer freelancer de balé. E aí, só que aí teve uma época que eu tava fazendo a faculdade, e aí eu tava sem tempo também, eu perdi o contato e eu não fui mais atrás. E aí, depois que eu me formei em Educação Física, que eu voltei lá pro SBT, acho que foi, inclusive, a Rafinha, a coreógrafa, que comentou, falou que tava precisando de uma menina, aí lá, chama a Milene lá, que ela tá lá formada. Aí eu voltei lá pro SBT, e aí foi quando a coreógrafa do Leonardo, do balé do Leonardo, ela saiu para coreografar o Leonardo. E eu entrei na vaga dela e eu fui registrada. Ela trabalhava no SBT? Sim. E aí em 2004, eu fui registrada como bailarina. O meu registro lá é desde 2004. 2004 eu entrei no corpo de baile lá, inclusive, eu lembro que era... Você lembra do Rei Majestade, o programa do Silvio? Lembro, claro. Então, o primeiro programa que eu fui, que eu tive O Rei Majestade era com para ele. homenagear os antigos, cantores antigos? Os cantores antigos. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com ele foi no Rei Majestade, e me colocaram no queijo, o queijo é onde a gente dança em cima, né? Aí, do lado dele, imagina, eu nervosa, preocupada com as coreografias, e ele parado assim, ó, me olhando. Aí fiz direitinho. Depois até eu quero entrar mais nesses detalhes do Silvio Santos. Aí quando terminou, eu lembro que eu não sabia se eu ia ter outra oportunidade. Eu falei, quero tirar uma foto com ele. Fui lá, tirei foto. Aí ele falou assim, você é nova no corpo de baile? Aí eu falei, sou. Aí ele, seja muito bem-vinda. Aí ele falou pra mim. Que legal. E fiquei. E você ficou na SBT direto? Fiquei direto, trabalhando como bailarina. Então, eu trabalhava na Praça Nossa, tinha balé. Eu tava lá. O Ratinho tinha as ratinhas que passavam lá no Jornal Racional, eu tava lá no Ratinho, no Gugu e depois no Celso, no Silvio Santos, no balé do Silvio, tudo que tinha dança era uma escala do balé. Você sonhava em ser famosa? Você tinha esse sonho? Sabe que, assim, famosa de dar autógrafo, não, eu queria ser reconhecida pela minha arte, que é dançar.
Isso daí eu sempre É a quis. Eu melhor sempre coisa. fui aparecida na família. Ah, eu vou apresentar para a família. Zero vergonha. Zero vergonha. Eu sempre gostei de câmera, assim, de tirar foto, de me apresentar para a família, assim, mas não imaginava, assim, de ser uma pessoa famosa, assim, Ente- todo mundo me reconhecer. Entendi. Me fala uma coisa. Como é que foi que descobrem que a Milene Pavorô era a Milene só? Não é? Ou já era Pavorô? Como é que eram Não, os não. bastidores? Antigamente, para você ter uma ideia, era Cabeção meu apelido. Cabeção. Cabeção. Por Por que será, hein? Porque eu era bem mais magrinha do que eu sou hoje, eu só tinha cabeça. Hoje você tá Então, mais tá proporcional. mais proporcional. Então, meu apelido era Cabeção. Inclusive, minha filha inveja as suas pernas, que você não tem noção. Fala Ela sempre. fala. Que pernas são essas, meu Deus do céu? Então, E como é que você passa a ser uma humorista, querendo ou não? Você é uma humorista, uma atriz, uma artista. aí quando, sempre que eu tava lá no programa, eles gostavam de me ouvir conversar pelo sotaque, né? Que eu falo desse jeito. Que muita gente tá. muita Quando gente você entrou em acha que é contato comigo a primeira forçado. vez, eu levei um susto. Porque eu falei, gente, ela Todo fala mundo. desse jeito Todo mesmo. mundo pergunta. Ela não é um personagem, ela É. fala desse jeito. Todo mundo pergunta, é natural, Então, né? nos bastidores, todo mundo fica reparando. Todo mundo reparava, inclusive o Ratinho reparava, o Celso reparava, o Silvio reparava. E aí um dia o Ratinho falou assim: eu vou pôr você para ler meus e-mails no programa. Só que eu não entendi. Eu falei, mãe, tá bom, eu sou bailarina, mas eu vou ler e-mail, tá bom, né? Chegou lá, aí ele falou assim: só que vai ser natural, você vai estar dançando, eu vou pedir para você ler o e-mail. Tá bom. Aí eu li um dia. Aí ele achou bacana, aí eu li outro dia, aí acho que foi no terceiro dia que eu fui ler, ao invés de falar cacetete do Ratinho, eu falei um palavrão, ao vivo. Ah, entendi. Aí eu achei que eu fosse ser mandada embora, eu fui promovida assistente de palco do Ratinho. Olha pra você ver como é que ele tem esse feeling em Pois relação. é. Ele falou que você passou a ser muito engraçado e é natural da tua parte Eu isso. acho bacana que hoje em dia as pessoas perguntam, eu falo assim, mas como você descobriu a Pavorô? Ele fala assim, eu já observava nos bastidores, assim, ela estava sempre numa rodinha, o pessoal dando risada, fazendo uma piadinha, ela sempre vinha falando, eu chegava mesmo, eu falava assim, apavorei na Kerma final de semana. Você sabe o que é Kerma, né? O que é Kerma? A quermesse. Ah, As festas da igreja. quermesse. Então eu falava assim, Como é que pavora na quermesse? apavorei na Kerma. É. Arrasei, abalei na Kerma. Então, aí ele falava assim, mas o que é Kerma? Aí eu expliquei pra ele, aí ele começou a brincar comigo. Antes de eu ler os e-mails, ele já brincava comigo, dava o micro, porque lá no rádio todo mundo acaba virando artista. Você foi lá, você viu. Ele brinca com câmera, com o cabo. Não, me assustou o clima lá, porque eu imaginava uma coisa, chegou lá, é a mesma energia que tem na TV. É a mesma energia, impressionante. Todo uma mundo que eu comento. delícia. Todo mundo bem louco. E eu, como sou meio louco também, me adaptei super bem. Me sentiu em casa. Me senti em casa. Mas é daquele jeito. E aí ele começou a perguntar pra mim da Kerma. Inclusive, quando eu entrei pra ler os e-mails, ele me chamava de Kerma. Que aí, o primeiro apelido, Cabeção. Segundo apelido foi Kerma. Aí depois, por eu ficar falando, nossa, esse aqui pavorou, que eu já usava lá em Barão Geraldo. Eu pavorei. Aí acabou ficando Milene Pavorô, que as pessoas acham que é meu sobrenome, mas não, meu sobrenome é Uehara, né, de japonês. Pavorô é um bordão que eu sempre falei. Isso tem quanto tempo? Olha, quando eu comecei a ler os e-mails, 2010, Kelinha, 2010 mais ou menos. Eu lembro dessa fase tua aí. Foi. Tá, passando esse período aí, 16 anos praticamente, assim. O que você aprendeu ali com o Ratinho em si? Porque você é fã número 1 dele. Você é fã número 1 dele. Impressionante como gosta dele, como tem gratidão, como tem carinho. Demais. E eu costumo falar, quem não tem gratidão não tem caráter. Não tem caráter, exatamente. Não tem caráter. Concordo. E a gente até conversou sobre histórias de pessoas que passaram pelo Ratinho. Porque a gente fala disso, inclusive eu convidei ele pra vir aqui, mas o Ratinho a gente sabe que ele tá... Mas ele vem. Não, mas eu entendo que ele tá no momento agora... É que o Ratinho é o seguinte, eu já sei disso, a Kelly também já me falou, o problema do Ratinho é que você combina com ele de não falar certos assuntos, pra não gerar polêmica, é o primeiro assunto que ele vai entrar. Ele fala, assim mesmo. Quando ele conversou comigo a primeira vez, falei, gente, ele mal me conhece do vídeo, ele já tá soltando a língua ali e tal. Ele é daquele jeito. Então, e o que você aprendeu com ele? Assim? Eu aprendo todos os dias com ele. Ele é sábio.
eu vejo muito o Silvio Santos nele, porque eu trabalhei também de bailarina do Silvio. Então, é aquela pessoa que chega, bate o olho e sabe o que dá certo, o que não dá certo. O que ele fala, que ele te aconselha, pode ir. Quem sabe aproveitar o conselho que ele dá, se dá muito bem na vida, porque ele entende Você muito não acha que o de Ratinho tudo. destoa um pouco do padrão dos apresentadores em si? É. Porque eu tive lá e eu vi muita coisa assim. Ele é muito simples. Pra você ter uma ideia, na hora de ir embora, ele colocou meu boné na cabeça e ele foi beber água, ele derramou água na camisa inteira. Ele saiu, tirou foto com a camisa molhada, nem Não, ligando. não liga, né, Não Kelly? ligando. Eu tenho impressão do Ratinho que você der uma marmita pra ele, Ratinho, que tem que essa marmita, fica aqui no canto comendo, ele come na maior Come, tranquilidade. exatamente. Ele não existe igual ele, ó. O Ale, que é o maquiador, os bastidores, você escuta todo mundo falando que não tem igual. Ele é uma pessoa acessível, todo mundo entra para conversar com ele a hora que quiser. E as pessoas eles trabalham de escala, as pessoas ficam felizes de ser escaladas no horário do Ratinho, porque ele é maravilhoso com todo mundo, ele trata bem Os todo mundo. profissionais gostam. Todos os profissionais amam estar lá E me com fala um eles, negócio, câmeras, dentro todo mundo. dessa turma de loucos talentosos que são ali, porque a gente tem o Marquita agora que tá interditado, mas o Faxinildo tá passando um momento muito difícil. Essa semana eu fui visitar os dois. Como é que tá o Faxinildo? Tá bem, graças a Deus. O Faxi tá recuperando, já Eu ele vi tá que ele de já tá volta. andando, Já tudo. tá andando, o médico já tá pensando até em alta pra ele. E só que demora um pouquinho pra recuperar melhor, pra poder voltar. Que ele fez 3 cirurgias no coração, Marcelo, tem noção? Nossa Abriu Senhora. 3 vezes o coração dele. Tá precisando benzer lá no Ratinho, né? Impressionante. Me fala uma coisa, como é que é o relacionamento com essas pessoas, assim? Porque eu também conheço o Irã, o Santos, conheço assim, gente, todo mundo de personalidade muito forte. Muito. Todos, muito. sem exceção. Ninguém ali é volúvel, muda de opinião, não. Todo mundo é aquilo que eu acho. Sim. Como é que é o relacionamento nos bastidores ali? Como é que é controlado isso pra não dar BO, pra não dar problema? Porque Olha, a chance sai de uns dar... quebra-pau que você Sai não tem como é? noção. Porque, por exemplo, eu vi o Murilo lá. O Murilo, ele tem essa personalidade mais... Domino tudo, eu tenho esse controle. Muito inteligente. Não, eu fiquei e impressionado de ver como ele assessora, quer dizer, é impressionante. Eu fiquei analisando como ele trabalha, assim. Mas como é que é a administração disso? O que você faz da sua parte para que não tenha discussão o tempo todo? E como é que é controlado? Porque as pessoas entenderem. Gente, é uma fábrica de sonhos, a televisão. Mas os bastidores são muito interessantes também. E lá, principalmente, tem muito ego, né? Pessoas com muito ego. Então, assim, eu considero lá, é igual a nossa família. Sempre tem umas desavenças na família, porque você não pensa igual a outra pessoa, é normal. Mas o importante de tudo é que todo mundo se respeita, todo mundo sabe ouvir cada um. Inclusive, essa semana eu quebrei o pau com o Santos. É isso que eu queria saber. O que aconteceu essa com ele? semana? Olha que engraçado. Ele postou um vídeo do Faxinildo, só que o Faxinildo tava lá no hospital, só que ele tava meio grogue. Você chegou a ver o vídeo? Parecia que tava drogado. Aí... O Faxinildo parecia que tava morrendo, coitado. Então, parecia que tava morrendo. Meu Deus, quando eu acordei, que eu vi aquele vídeo, eu me senti tão mal. Por quê? Eu sabia que ele não tá daquele jeito. Eu falo direto com a filha dele, com ele, e eu vejo que ele tá se recuperando. E ele postou bem um momento que eu acho que ele tinha tomado medicação. Aí eu fui lá no nosso grupo, que a gente tem o grupo do elenco. Aí eu fui lá no grupo e escrevi assim: ô Santos, por favor, amigão, não posta o Faxi daquele jeito. Eu, no lugar dele, ficaria muito triste, porque a gente gosta de levar alegria pras pessoas. Ele não tá daquele jeito. Mas eu vi que no final do vídeo ele pediu oração. Eu falei, mas pedido de oração é sempre muito bem-vindo. Eu falei isso pra ele. Menino, pergunta pra Kelinha, eu tava com ela na feira, não conseguia nem trabalhar direito, porque ele começou, mas o Santos, ele é bravo, né? Ele é bravo. Eu tive no programa dele. E não para. E aí ele começou a falar. Daqui a pouco eu falei assim, eu acho que eu ativei um gatilho seu, me desculpa. Eu falei pra ele, me desculpa, eu só quis dizer que eu tava chateada. Você recua muito fácil também, Recuei. Né? E aí ele, porque o Faxinildo, nós vamos acabar igual ele. Que você não é Deus, não acabou, você é louco! E aí foi uma briga feia, mas aí... E o Ratinho tá no grupo? Não tá. Não tá. Ixi, se o Ratinho tivesse... Ele interfere ou não? Ele não ia falar daquele jeito, Ele interfere ou não? Olha, quando chega aos ouvidos dele, aí ele fala. Que, inclusive... É verdade que o Ratinho gosta de uma fofoca? Nossa, é o mais fofoqueiro de todos. É o mais de todos. Não conte um segredo pra ele, Marcelo, não conte. Porque ele fala...
E ele fala... Ô, Kelly, traz ele aqui, Ó, pelo amor de Deus, traz ele aqui. Fala pra ele não fala assim no círculo nosso, ele fala na TV ao vivo o seu segredo, ele fala na rádio o seu Uma vez eu segredo. tava assistindo, ele dedurou, eu não sei se era impressão minha ou se era combinado, ele dedurou um namoro seu no ar, eu achei você constrangido uma vez. Foi. Eu tava começando a namorar e meu pai e minha mãe não sabiam ainda. E aí o rapaz me buscava todo dia lá no SBT. E um dia o Ratinho viu, e aí, só que eu falei pra ele, sabe, meu pai e minha mãe ainda não levei eles pra conhecer lá em Campinas e tal. E aí, no dia seguinte aí ele falou assim, a Pavuna tá namorando. Aí eu, não tô não. Ele, e quem que é aquele cara que vem te buscar todo dia? Nossa Senhora. Falou assim, ao vivo. Aí Nossa. terminou o programa e minha mãe me ligou. Falou, o que o Ratinho tava falando? Falei, não. E como ele conta e sai nem aí. Não tá nem aí, não tá nem aí. Quem que vai peitar ele também, né? Avisa, se é segredo, não me conta. Ele fala, se é segredo, eu tenho o não me mesmo conte, problema. A pessoa eu não sou baú, ele É. fala. Eu chego pra pessoa, vou te contar um negócio, em off não conta pra ninguém. Eu não vou contar. Mas se você não fala essa observação, não adianta. Então, ele é desse jeito. Agora, um outro que eu sei que também parece que gostava de uma fofoca, parece que era o senhor Silvio Santos também. O Silvio também. Eu sei que ele gostava. O Silvio Santos revelou grandes fofoqueiros, Nelson Rubens, Leão Lobo, a Mama Brusqueta. Verdade. Ele revelou, ele sempre gostou de programa de fofoca, Sempre gostou de revistas de fofoca, né? À toa que ele é tão amigo do Décio, né? Que o Décio trabalhou em tanta revista assim. O Silvio também gostava dessa história, né? Eu acho que é o seguinte, nós temos que entender a diferença de fofoca e de fato. Eu sempre falo isso. Fato é aquilo que realmente aconteceu. Aconteceu. A fofoca é um fato com suposições. Então, eu falei, às vezes as pessoas gostam, mas assim, tanto o Ratinho quanto o Silvio Santos, será que eles não cometeram nenhuma injustiça por causa de fofoca? Porque... Então, eu acho, Marcelo, eu devo essa confiança que o Ratinho tem em mim, eu devo a isso, sabia? Porque existe muita gente falando coisa errada pra ele, sim, existe. Teve um fato de uma pessoa aqui, acredita. nós não vamos falar o nome dessa pessoa, Sim. para não criar polêmica, Sim. para não gerar. Mas uma pessoa que na polêmica do Ratinho com a Erika Hilton, essa pessoa foi numa postagem minha, e uma pessoa que devia muita gratidão ao Ratinho, e ela foi numa postagem minha e fez uma defesa da Erika Hilton gigante. O que aconteceu? Aquilo foi printado por alguém da equipe do SBT e isso chegou na mão do Ratinho. Isso não é uma fofoca. E é triste, Esse né? é um fato. Sim. Nesses anos que eu queria falar sobre isso, essa pessoa eu não vou falar. É uma trans também, muito famosa, eu não vou falar o nome dela, mas eu fico me comichando pra falar. Eu fico me comichando pra falar. Mineira igual eu, cala a boca, Marcelo. É o seguinte, e era uma grande amiga e depois disso eu fiquei decepcionado, que eu falei, é uma pessoa que deve gratidão ao Ratinho. Você assistiu muitos episódios de ingratidão, não só com ele, mas dentro do SBT nesses períodos, porque eu trabalhei em TV 22 anos, e eu sou muito grato onde eu trabalhei. Foi o céu e o inferno onde eu trabalhei, mas qualquer empresa é o céu e o inferno. Você assistiu isso lá? Como é que foi isso? Muito! E assisto. Hoje em dia sempre acontece. Pessoas que ele ajudou, pessoas que ele paga cirurgia, que ele ajuda a família da pessoa. E outra coisa, em silêncio. Porque tudo que vazou, não só em questão Moacir Franco, tem o Sérgio Reis também, se eu não me engano, também. Tudo foi essas pessoas falando em podcast sobre ele, assim, porque ele vai no sigilo, né? Ele vai no sigilo. Sim, e essa aqui eu acho que é... Pode aparecer, empresário, aí sim, chegou o café. Cafezinho, quentinho. Vem cá, o Júnior, meu empresário, meu braço direito, aí, lá de Campo Júnior. Grande, Mato Grosso do Sul, viu? Não pode falar Mato Grosso, não, porque eles ficam bravos lá. Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. Eu quero. Caraca, é adoçante. Eu vou ser mesmo, Você gosta de café, né? Eu gosto de tudo muito doce. A minha vida é doce. E é de verdade, isso que é o mais louco. Duas gotas? Vamos açúcar, um bocadinho. Esse café de Obrigada, cápsula, na próxima vez eu vou trazer o meu café pra cá. O seu café é famoso, inclusive a eu minha vou mãe ganhar quer mais, ela falou. O Ratinho tomou ele, não tomou? Tomou, também amou, né? Aquele café do... Tem que levar mais pro Ratinho. Se depender, eu puxo o saco do Ratinho o dia inteiro. Eu faço react sobre ele o dia inteiro. Eu também. Eu só puxo saco. Porque o Ratinho comigo é uma conexão, é que eu falo, é muito forte. Porque eu, a vida inteira, eu nunca tive pessoas que chegassem pra mim e falassem, você é muito bom, você faz direito, parabéns. Sempre eu fui podado. A primeira pessoa, profissionalmente, que chega e fala isso pra mim, é um dos maiores comunicadores do Brasil. Você vê como então, entendeu? Aí eu falo assim, e que eu achei muito interessante, a forma que ele me tratou lá, eu falei a humanidade dele em si.
Mas trazendo de E volta... não é pra qualquer pessoa, não. Ele fala com sinceridade, Marcelo. Ele fala o que ele acha mesmo. Não, o que ele falou pra minha mãe, de mim, eu falei, putz, assim, eu penso assim. Aí eu falo assim, eu fico pensando assim, nossa, eu queria tanto trabalhar com o Ratinho e tudo, mas às vezes eu acho que não tem sentido isso. Eu acho que é tão gostosa essa coisa, né? É. Porque quando, se eu for trabalhar com ele um dia, eu acho que ele vai ser meu patrão. Aí eu não sei se a admiração é a mesma, como é que é a pegada é a mesma. Pode ter Mas olhando pra certeza que você, vai ser até mais a viu, Kelly? admiração. Se ele falar, eu quero trabalhar com ele, viu? Eu quero Vai ser trabalhar até com ele. mais a admiração, porque quem tá perto dele, que vê tudo que acontece, o jeito que ele tira Não, eu não de letra as escondo, eu não situações. escondo. Se ele me fizer um convite, É. mesmo que eu não sei pagar nada, eu vou. Então, Eu vou. E Sabe por quê? O que ele exatamente. falou pra mim valeu a minha vida profissional. Valeu a minha vida profissional. Zerou a vida. Não, ele me chamou no camarim, mas ele foi numa empolgação comigo. Você é muito bom, você faz muito direito, você é melhor que eu. Que melhor que você. Mas assim, ele é muito inteligente e ele sacou que eu sou muito inspirado nele. As minhas grandes inspirações de comunicação, claro, tem o jeito Marcelo Renaud de ser, mas é Sim. Silvio Santos e Ratinho em si. E o Ratinho em si. Agora, trazendo para sua vida pessoal. Milene, você se tornou uma pessoa famosa, conhecida, tudo. Como é que você lidou como é que você lidar com a fama em relação a isso? Hoje você acha que é uma coisa tranquila de lidar? As pessoas se aproximam de você por interesse? Como é que é? Porque eu tenho que dar essas pitadas de polêmica, né? Como é que é? Então, na verdade, assim, a gente vai aprendendo muito, né? Porque sempre tem aquela Já te passaram a perna? interesse. Ah, passar a perna, acho que não. Já teve pessoas que falam, que prometem coisas e não cumpre. Como é que você dá com existe essas pessoas, assim, que tentam usar você de escada? Isso tem muito, eu percebo muito, assim. Eu sou amigo da Milene, eu sou isso. Vi uma vez na vida, tá na morte, já chega, eu sou isso e tal. O falso acesso. Como é que você lidar com isso? Eu costumo falar que eu levo a vida como o Bob Esponja. Você é fanática com o Bob Esponja, né? Sou fanática, mas tem um sentido de eu gostar do Bob Esponja. Eu trago ele pra minha vida. O Bob Esponja, ele é simples, ele é apaixonado pelo trabalho dele, ele rebate quando fazer coisa ruim pra ele, ele rebate com o bem, nunca com o mal. Ele tá sempre feliz, ele não guarda rancor e tem empatia, tem simplicidade. Então, se você trazer o Bob Esponja pra sua vida, sempre tudo dá certo. Pode Então, uma ter certeza. figura de coerência que você traz pra sua vida é o Bob Esponja. Exatamente. Eu nunca assisti o Bob Esponja, eu acompanho só, mas você tá me falando desse Bob Esponja, não parece o Ratinho? O Ratinho não é desse jeito também? É também assim, só que às vezes ele é um pouco Lula Molusco, porque ele é bravo. O Bob tá Como é que é o sempre Ratinho feliz. bravo? Como é que é o Ratinho? Porque é o seguinte, as pessoas têm que entender, Ah. é a mesma estratégia que eu uso. E hoje eu posso revelar. Todos os meus vídeos são pensados. Às vezes eu fico nervoso de verdade, fico, mas é controlado. O Ratinho tem isso também que eu vejo, que as emoções dele são muito controladas, assim. Mas como é que é o Ratinho nos bastidores, assim? Ele chega a perder as estribeiras mesmo ou não? Então, a gente Aquela era a melhor gente pra responder, né? percebe, Era- a gente percebe que na segunda-feira, quando ele chega, não sei se é porque, por exemplo, ele passou lá na fazenda dele um final de semana com a família tão tranquilo, e aí quando ele chega, acho que começa a vir os problemas, que é muita coisa para ele resolver. Ele é empresário, apresentador, muitas reuniões, muitas coisas. Então, geralmente, de segunda-feira, a gente não conversa muito com ele, a gente vê como é que ele tá, a gente percebe pelo andar dele, aí às vezes ele Ele começa... tá muito de prosa, né? Ele começa a fazer assim na sobrancelha ou enrolar o bigode, aí corre. Porque o dia que eu conheci, ele tinha acabado de tirar o filho de candidato, né? Ele tinha acabado de tirar o filho, ele tava pilhadaço. Ele tava, né? E foi uma conversa muito boa. Foi. Agora me fala um negócio, o povo gosta de história. Quais são as melhores histórias, assim, que você, nesses 16 anos você tá ali? De bailarina no SBT já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20. Quais foram as melhores histórias, assim, que você pode contar e não pode contar também? Tem histórias que... Vamos brincar de ser cancelado? Vamos brincar? Eu não quero ser cancelado, não. Tem muita história de emoção, sabe? Lá no programa. Sabe história assim que você fala assim, nossa... parece milagre de Deus. Por exemplo, o Tonhão, quando acertou aquele buraco do o Tonhão, gol. que é o trabalho Marcela, nos bastidores. aquilo foi uma coisa de Deus, porque é quase impossível. Vão os melhores jogadores. Ele ganhou quanto? 50 mil, né? Ganhou 100 100. e dividiu com o amiguinho dele e ficou com 50. Mas para pensar, quase zero. Ele acertou 2 vezes nos bastidores. Antes Brincando de passar o ali, programa, ele acertou. ele já acertou. Já foi um milagre ele ter acertado. A hora que o patrão chama ele lá, ele acerta de novo. Não é uma coisa de Deus. Você sente a presença de Deus. E assim,
tanto quanto a história dele, eu vejo histórias assim de pessoas que vão lá participar. Por exemplo, uma mulher, ela saiu chorando uma vez que ela tinha perdido. Ela participou lá, que era para ganhar um monte de coisas lá no programa, e ela acabou perdendo. Aí a hora que ela saiu, e ela começou a chorar, que ela falou assim, eu perdi tudo numa enchente essa semana, eu precisava de tudo isso, que era geladeira, fogão, um monte de coisa. E aí eu comecei a consolar ela lá, e o programa rolando lá, eu consolando ela, enxugando as lágrimas dela, falando, é assim mesmo que funciona. Nisso, quem que passa? O Ratinho. Passou para ir pro camarim, passou por lá, e aí ele me chamou lá, e falou assim, por que a mulher tava chorando? Aí eu falei, é que ela perdeu tudo lá na enchente. Aí ele chamou ela, falou assim, eu vou te dar tudo e vou mais um pouco. Nossa Senhora. Esse dia também, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, e aí eu levei bronca esse dia, na verdade, mas foi uma bronca que... É isso que eu queria saber, como é que funciona isso? Eu levei bronca, e eu entendi a posição do diretor, ele falou assim, Milene, imagina se todo mundo que perde... Você sabe, se ele vê a pessoa chorando, se ele vê a pessoa, ele vai ajudar a pessoa. E se todo mundo que perdesse ir lá e falar pra ele. Aí eu falei assim, não foi de propósito, não foi mesmo. Eu tava realmente consolando aquela mulher. Mas foi. E nem era pra ele parar, passar aquela hora. Que ele acho que parou o quadro, que ia montar outro quadro, né? E passou por lá e deu tudo muito certo. Mas aí o diretor me explicou. Ele falou assim: olha, não faça mais isso, tal, porque. Mas foi uma bronca que eu adorei ter levado. Milene, eu fiquei com o coração muito em paz. Eu costumo falar que Deus mora nas coincidências. Era para ter acontecido. Era, Marcelo. Momento. Era para ter acontecido isso. Uma mulher também que desceu no tobogã, que eu tô lembrando. É muito difícil segurar aqueles copos lá. Sim. Que voa tudo pra cima, é uma palhaçada. Já é feito para isso, né? Exatamente. O prêmio maior que ele tava dando era R$2.000. Um dia, e aí a minha função lá era pegar as pessoas lá, toda molhada, eu enxugava e levava ali no bastidor, né? E aí uma mulher segurou tudo, ganhou R$2.000. Aí eu fui levar ela lá pra fora, ela ajoelhou no chão e começou a chorar. Ela falou, Milene, hoje eu caí num golpe, adivinha quanto que eu perdi? 2.000. R$2.000. Olha que legal. Sabe? Como é que explica umas isso? histórias assim que eu, nossa, eu fico muito feliz de participar disso, de ajudar, porque se todo mundo assim se ajudasse, o nosso mundo seria tão diferente, né, Marcelo? Porque tem gente lá querendo passar a perna, falando mal, querendo queimar o filme. Nossa, eu sempre converso com o meu maquiador, o Ale, a gente vê que como a corrente do bem faz a diferença. Porque a gente acaba, igual fazem fofoca lá, querendo fazer a cabeça do ratinho. Eu falo, patrão, não foi isso que aconteceu. Foi isso. E não é só já que é pra dar polêmica, que eu vou dar polêmica aqui. Não é só a questão do ratinho em si, não. Até da própria presidência do SBT, o que aconteceu comigo. Porque eu cheguei à conclusão, que muita gente não sabe, mas para quem fica sabendo, eu fiz alguns vídeos questionando o SBT em alguns pontos, porque eu critico todo mundo. Você fala o que pensa. Eu sou crítico até meu. Assim, várias vezes eu sou muito crítico, dentro da família eu sou muito crítico. Mas sou uma pessoa totalmente aberta a dialogar, a entender o outro lado. E quando eu fui no SBT a primeira vez, para minha surpresa, eu participo de um programa ao vivo e depois no segundo que foi gravado, é cortada a minha participação. Sem explicação nenhuma, ninguém explicou. Pois é. E eu, conhecendo de TV, eu sabia que aquilo ali tinha alguma coisa por trás, mas era por causa do que eu tinha dito. E depois eu fico sabendo que meu nome rolou de uma forma deturpada lá, como se eu não gostasse do SBT nem nada. E depois de uma conversa que eu tive rápida com a Daniela, cheguei a fazer até um vídeo querendo me explicar porque eu sou SBTista, sou um entusiasta do SBT, trabalhei no SBT em Minas durante 12 anos, tenho um carinho gigante pelo SBT. Então, pra mim, aquilo, quando eu entendi, eu falei, gente, isso foi um acúmulo de fofocas. Foi um acúmulo de fofocas que não leva a lugar nenhum, né? E tem que esclarecer, Marcelo. Você sabe que, às vezes, a gente para pra pensar, qual que é a nossa... Eu fui atrás das pessoas pra esclarecer lá. Eu sou assim também. Eu falo, qual que é a minha missão? Eu amo levar alegria pras pessoas e eu quero levar a verdade. Sempre que eu vejo uma coisa que é injustiça, eu falo mesmo, dou a quem doer e fazer o bem. É tão gostoso, né? Agora uma pergunta que eu vou te fazer. Trabalhar lá é um trabalho pra você ou é uma diversão? Acaba sendo os dois, sabia? Porque é muito bom a gente fazer. Como é que a sua cabeça fica? Porque não é fácil você fazer humor. Não. Não é fácil. Tudo bem que o humor tá muito implícito em você, porque isso é muito natural. Mas você tem que ter a sacada, você tem que ter o time. Uma vez eu percebi lá, como é que chamou do que faz o Playboy demais? O Zé Gasolina, que é o pegador, né? O Zezinho. Hoje é o pegador. O pegador lá. Ele era o Playboy demais, agora é o pegador.
Uma hora eu vi ele dando umas dicas pro Santos fazer a piada. Ele chega pro Santos e tal. Como é que funciona isso na tua cabeça de ter a capacidade de render o bloco? De chegar lá e falar assim, hoje eu tenho que render, hoje eu tenho que ser diferente. É muito legal, sabe por quê? Imagina, eu bailarina, só sabia dançar, e aí me colocaram lá no programa do Ratinho. E aí eu não queria ser só uma assistente de palco. O que é assistente de palco? Ajuda, pega o papel, ali, não sei o quê. Assistente de palco é isso. Só que aí eu vi que lá eu poderia ser, além de uma assistente de palco, eu também, eu gostava de fazer nos bastidores, sempre gostei de fazer as pessoas sorrirem, rirem. Aí o que eu fiz? Eu, muito esperta, eu fiquei vendo como o Faxinildo, o Santos ainda não estava, o Faxinildo, porque os circos começaram a me chamar para fazer show e circo. Eu falei assim, mas eu não tenho show no circo. É, que você tem esse ar mais meio palhacinha, né? E aí eu comecei a acompanhar o Faxinildo, aprendi muito com ele, montei meu próprio o pessoal não sabe a história do Faxinildo, mas ele tem uma noção de humor, uma história gigante. Ele cresceu no circo, né? Então, eu aprendi com ele, fiz meu próprio show em circo, viajava no Brasil inteiro. Fui fazer curso de stand-up também, stand-up comedy. Fiz na Casa do Humor, porque eu falei assim, bom, se é isso que eu quero trabalhar, então eu vou. E aí você vai aprendendo assim na barra mesmo. Você tá lá ao vivo. Aí você vê, porque você tem que ter o tempo. Às vezes o Ratinho tá bom pra fazer a piada, às vezes não tá. Como é que é? Você limpa a sua mente, porque o humor, pra mim, é o mais difícil de se fazer. É o equilíbrio entre o humor ali. O Ratinho faz muito bem. O Ratinho sabe ser forte, Sério, pesado, nervoso, sério, É. cobrar, ao mesmo tempo ele sabe brincar, ele tem esse time, dele isso. Tem. Mas como é que você se encaixa nisso? Você fica tensa, você relaxa totalmente, como é que é? Hoje em dia, não. Hoje em dia, lá no programa do Ratinho, eu consigo, assim, fazer naturalmente as coisas. Até, inclusive, você falou, o pegador falou pro Santos, às vezes eu tenho uma piada que é um pouquinho mais pesada, eu não faço, o meu personagem não dá pra fazer essa piada. Aí eu falo, Santos, fala isso. Faz isso, faz aquilo. É legal. Essa troca. Inclusive Porque o Santos fala tudo, né? Teve uma piada minha, nossa, foi muito engraçado, porque nunca cortar, o Santos sempre é cortado, né? Porque ele conta uma piada, que ele fala uma besteira, aí o patrão, não vai no ar, não vai no ar. E eu nunca tive uma piada cortada. Você acredita que eu já tive uma vez? Qual que foi? Acho que 1 mês atrás. Mas eu falei na inocência, não foi por mal, né? Aí o patrão falou, corta essa piada. Não sei se você conhece, uma freira, que aí ela foi colocar supositório em 2 bebês gêmeos. Certo. Aí ela colocou em um, só que aí ela se descuidou, o outro virou, e aí ela não sabia em qual ela tinha colocado o supositório. Aí eu falei, patrão, qual que é o nome da freira? Aí ele falou, qual? Eu falei, Madre Teresa de Calcutá. Ele não deixou passar? Não, pode cortar essa piada. Aí eu fiquei com uma vergonha. E essa semana também aconteceu uma. O Ale que me lembrou. Ah, mas é uma piada inocente, gente. Então, e essa semana aconteceu uma também que todo mundo riu, mas eu fiquei constrangida. Porque assim, quem dá fora no Ratinho às vezes é o Santos, ele que é mais malicioso, né? Eu não, eu sou a boazinha, né? E aí eu fui Você é a caipira inocente. Eu fui levar um participante até o palco, né? Que no 10 ou 1000 de segunda-feira a gente leva, minha função é levar o participante. E ele tava vestido de Elvis Presley. Aí eu deixei ele lá. Você assistiu essa segunda? Foi essa segunda? Não, segunda. Eu vi a cobra só a cobra. Ah, a cobra deu medo. Aí eu levei o Elvis Presley lá pra cantar com o Ratinho, deixei ele lá. E geralmente meu microfone não fica aberto, que na segunda a gente... Mais os jurados que interagem com o Ratinho, né? E aí eu deixei ele lá, tava voltando, né, lá pro bastidor. Aí eu escutei o Ratinho falando, você vai imitar o Elvis? Aí eu falei assim, não, é o Michael Jackson. Mas eu falei... Meu microfone tava aberto. Meu microfone tava aberto. E aí ficou aquele silêncio. Aí o Ratinho, Milene, vem aqui. Aí, sabe, tava ao vivo. Tava ao vivo. Sabe quando sobe uma quentura na cara? Eu falei, patrão, eu pensei alto, desculpa, me perdoa. Gente, o pessoal do bastidor que tá rachando de rir, deve ter sido ótimo lá. O povo veio abaixo, mas eu pensei alto e eu jurava que o meu microfone tava desligado. Eu falei, não, vai imitar Michael Jackson. Eu falei, aí só deu minha voz lá no estúdio. Nossa, não, mas o Ratinho sai bem dessa. Aí ele ficou bravo, me xingou, mas é que eu falo, esse clima assim,
É muito Às bom, vezes né? ele me expulsa quando eu sopro, não sei se você percebeu lá, eu sopro essa resposta para as Isso, moças. eu vi que às vezes você... Aí ele fica bravo E e me como é? Você não expulsa. aguenta? Você não Eu aguenta não isso? aguento, eu quero sempre ajudar. Teve um último aí que eu vi que você tava soprando. Então, aí ele me expulsa lá do palco, mas E, aí e eu me fala gosto. uma coisa da sua questão pessoal. Como é que é a Milene Pavorô em família, dentro de casa? Eu já vejo assim que você é bem família. Inclusive, eu quero visitar a sua família lá em Vamos Paulínia. fazer um churrasco, Vamos hein, fazer então? churrasco. Você combinou. Já vamos Você marcar. combinou. E você acredita? Eu nunca cantei no palco. Eu tinha vergonha de cantar no palco. No teu aniversário eu cantei. E você cantou lá do André também, que eu vi. E você acredita que eu fui lá no André cantar Eu acho também? No André que... Pimenta? Eu Foi acho lá que cantar? você Eu perdi a vergonha na tá cara. descobrindo outro Não, talento. não é descobrindo. Olha, eu falo assim, gente, ela tá vivendo a vida, toda feliz. Porque ela é louca assim, gente, o tempo todo. É impressionante. Eu falei, ela toda feliz, toda... eu também quero ser um pouco assim também. É que eu não gosto de me ver muito, eu sou muito alto, muito desengonçado. Então eu não gosto... Não, você canta bem, Não, Marcelo. você tem tudo no lugar certinho e tal. Eu não tenho, né, Ale? Canta até rap, você viu? Canta Curto até cantar rap. Como é que é a sua vida pessoal, assim? Você casou, teve filhos? Como é que é a sua vida pessoal que o pessoal quer saber? Então, Você é muito bonita, então... eu tive só 2 namorados. Só 2? A minha vida inteira. Com 86 anos, só 2. 86 Mas, assim, eu não costumo postar em rede Só desculpa a social. tossição, gente. Eu tô aqui porque eu tô saindo uma sinusite, né? Então, Eu te entendo, eu sofro com isso também. não me conta. E aí? Eu não costumo falar muito da vida pessoal, de Mas relacionamento. eu ia te apertar aqui. Porque é o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas você pode passar por cima. Mas eu quero saber. Você teve 2 namorados. Então, aí o primeiro eu namorei acho que 9 anos. Mas você não quis deu casar, ter certo, filho? O segundo foi... Segundo foi... Mas eu assim, já foi um momento de eu pensar em casar e ter filho. E aí, quando eu fiz 40 anos, não, 38, 40, não Aqui, ó, lembro. antes de começar a conversa, você não colocou limite nenhum papo, então... Você Pode falar. E aí, eu congelei meus óvulos. Porque eu pensei assim, nossa, daqui a pouco eu não vou poder ter filhos, e se eu quiser? Mas tenho 11 filhos congelados. Você acha que é difícil namorar a Milene? A Milene, ela tem uma personalidade muito forte. Eu vejo que você é muito independente. Eu vejo que você é muito do seu jeito, da forma que você gosta e tal. É difícil? Pior que não, Marcelo. Eu sou muito família, muito... Quando a Kelly começa a marcar muito evento pra mim, eu falo assim, Kellinha, eu quero ficar com a minha família, eu não quero não. Eu também Entendeu? então, qual signo que você é? Áries. Áries, né? Eu sou um signo forte, mas eu sou muito decidida. Mas ela não é ruim não, viu? O Ale sempre fala que ele Ainda estamos com o Ale aqui, que é o maquiador. Eu precisava entrevistar o Ale também. Só que ele perde o emprego. Porque as perguntas que eu vou fazer... Porque se tem um cara que sabe as coisas, é o maquiador. Maquiador, sabe tudo. Maquiador sabe os... E ele foi maquiador da Iris Abravanel. Da Silvia. Da Patrícia. Marília Gabriela. Exatamente. A Marília Gabriela é legal? Porra. É legal, muito. Ele fala muito bem. Nossa senhora, vem cá rapidinho, vou mostrar você rapidinho. Que levanta, vem cá. O Ale é um personagem. Todo mundo ele quer tirar foto com ele. Abre a câmera aí, ó. Olha, abre a câmera aí. Aí, ó. Olha que... Aí, Ale. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Uma hora eu preciso te entrevistar pra você contar as histórias. É verdade, Ale. É verdade. Me marquei muito então, bem. Eu sei que o pessoal adora ele lá. O pessoal adora. Todo mundo. Ele deixa todo mundo bonito. Mas hoje você tá feliz? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô tranquila. Você chega numa maturidade muito grande da vida que você começa a entender. Depois que a gente passa dos 40, você não passou ainda, mas na hora que você passar, você vai entender. A gente sente uma segurança, né? Como é que foi pra você, assim, quando você chegou nos 40 anos? Muita gente fala. Como é que foi pra você? Eu comecei a preocupar, assim, com a aparência mesmo. Porque eu nunca fui de... eu sou... igual quando eu fui na sua casa, até falei que a minha alimentação parece infantil. Porque eu gosto de tudo que criança gosta. Eu não gosto de salada. Não, eu liguei pra ela e perguntei, você vai jantar aqui em casa? O que você gosta de comer? Ela já falou assim, primeiro que eu não gosto de comida japonesa. Falei, descendente japonês não gosta de comida japonesa. Pra tristeza do meu pai, eu não gosto. Não. Outra questão que eu perguntei pra ela, assim, a salada eu não como. Eu falei, gente do céu. E aí, quando eu fiz 40, eu falei assim, nossa, deixa eu cuidar, né? Eu comecei a ir em médico, fazer reposição hormonal, porque eu sei que aí a conta vem, né? Quando você não come algum alimento, você tem que repor vitamina, eu tomo injeção, eu faço tratamento lá com o Dr. Gustavo, inclusive ele que emagreceu o ratinho. Nossa, o ratinho emagreceu tanto, né?
Quem foi primeiro foi a Renata. Não foi o irmão Jaro que emagreceu? O irmão Jairo. O irmão Jairo, né? O irmão Jairo, né? É Foi uma irmão piada, Jairo pra quem não também. entendeu, é uma piada que ela fez no ar quando eu fui lá. É irmão O Jairo. irmão Jairo. Irmão Jairo. Então, e aí eu cuido da... O Ratinho precisava emagrecer também, que eu falo, vai chegando numa certa idade, o Ratinho já passou dos 70 anos, né? Joelho. Joelho. É uma coisa complicada. Inclusive, ele ia Ele operar tá o bem, outro né? Ele tá bem, joelho dele, e né? nem precisou, porque ele perdeu o quilo, né? Então não sobrecarrega o joelho. Então, ele tá bem, graças a Deus. Eu percebo isso. É. Agora vamos falar para o que você quer sempre ser aquela Milene Pavorô, ou você sonha com outras coisas, ou você não pensa, deixa orgânico, que na vida eu falo assim, eu sou uma pessoa de pouco passado hoje, já foi muito nostálgico, quero saber se você também é bem assim, sou uma pessoa que tenho sede de futuro, mas amo o presente. Como é que é na tua cabeça? Eu vivo também intensamente o presente, sabe? E eu penso assim, eu sempre pensei, na verdade, que televisão não é pra ser... olha, mais de 20 anos, eu não, juro por Deus, eu não achei que eu fosse durar tanto tempo na TV. Mesmo porque, assim, eu vi, assim, muita coisa aí. Milene, mas você caiu no ruim. ambiente certo. Eu acho que em outros lugares você não conseguiria nem ser perto do que você é. Então, Eu falei, eu gosto muito do que eu faço, mas eu sempre penso, assim, no meu futuro, assim, não na TV, sabe? Por isso que eu me espelho muito no Ratinho como empresário. Ele me dá muita dica, ele fala que é legal, que não é. Eu, inclusive, já abri muitas coisas que já fecharam. Eu já fiz o Pavorô Lanches, que era um food truck, que eu comi tudo, o estoque fechou, faliu. É que você come muito, né? Não, na verdade eu brinco com isso, né, que eu sou muito gulosa, tenho essa fama, mas é que eu coloquei minha família para trabalhar junto, achando que ia unir a família e desuniu a família, Marcelo. Ah, isso é importante falar. Você montou um negócio para tua família. Montei. Falou, vamos botar a família para trabalhar junto. Na fala, tudo é lindo, né? Eu peguei e falei assim, ó, eu vou entrar, eu vou entrar com o dinheiro, vocês vão trabalhar, e minha mãe vai fazer isso, meu pai vai fazer isso, e meus irmãos também, todo mundo animado. Aí, quando abrimos, tudo começou um empurrar por outro. Ah, não, tá trabalhando demais, vai você. E aí eu percebi, eu falei assim, cada um já tem sua vida. Meu pai e minha mãe já eram aposentados. Eu falei, por que eu vou pôr eles para trabalhar, tadinho? E aí meus irmãos também. Meu irmão tem o cargo dele lá em Campinas, a minha irmã também já trabalhava, e era uma renda extra, mas que estava desunindo a família, porque abria de final de semana, né, o food truck, que era mais movimentado. Então, e a minha irmã também era maratonista, ela queria fazer corrida. Aí eu falei, quer saber, vamos fechar. Aí fechei o Pavorô Lanches. Mas você ainda pensa em voltar a ser empresária? Então, aí foi quando eu falei, eu triste, né? Falei pro patrão, falei assim, nossa, eu queria abrir alguma coisa, mas assim, com comida, inclusive, porque eu amo comer tudo. Aí ele falou assim, nossa, você usa sempre essas coisas assim, aparece muito na TV, por que você não vende? Aí, essas coisas são os gostei da ideia, os acessórios femininos. Inclusive tem o óculos também. Agora, hoje em dia tem até o óculos. E aí eu comecei, falei, nossa, é verdade. Eu comecei a ir atrás, estudar como funcionava esse negócio de folheado, biju, qual era a diferença. E aí eu abri a loja da Pavorô. Na verdade, primeiro foi o Errara Design, né? Que o Errara é meu sobrenome. Só que aí o Errara... ninguém quase conhecia, então eu falei assim, eu vou fazer a loja da Pavorô, que aí todo mundo conhece. E tá indo bem, tá gostando? Tem uma loja lá em Hortolândia, dentro da é van, física? tem uma loja física e tem online também, loja da Pavorô, que vende muito, vende a minha franja. Que muita gente não sabe, mas a franja é falsa, não né? Sabe, mas minha franja muito maior nesse sentido, né? É. Agora, muito legal, muito legal. E a história da franja também é uma história assim que eu gosto de contar. Inclusive, quando eu começar a dar palestra, eu vou até contar sobre essa história. Porque assim, só um detalhe antes dela falar, eu acho a Milene muito coerente, por isso que eu te convidei pra vir pra cá. Ela tem esse jeitão dela, mas ela tem um equilíbrio muito grande. Eu sempre falo que a coerência tá no equilíbrio. Mas por isso que eu te falei, você é uma pessoa que sabe casar bem, conviver bem com as pessoas, uma pessoa que realmente passa a ser um exemplo de coerência. Por isso que eu queria deixar bem claro, obrigada, por isso que você tá aqui. Marcelo, eu fico muito feliz também, porque assim, igual você falou, equilíbrio, até na minha família, não só no meu trabalho. Lá você apaga incêndio na família também? Eu apago incêndio na minha família. Eu pareço ser a filha mais velha, e eu sou a caçula. Que muita gente deve olhar e falar assim, esse jeitão dela deve ser tudo uma bagunça em volta. Nada, pelo contrário. Ela é extremamente organizada, ela é extremamente correta nas coisas. Sim. Eu fiquei impressionado, porque às vezes a pessoa confunde, querendo ou não, a Milene Pavorô, ela é um personagem ali no Ratinho, ela não deixa de ser.
é o seu estilo de falar, é a sua forma de falar, mas você, tanto é que quando as pessoas começaram a ter intimidade com as minhas coisas nos stories, eles assustaram da minha esposa falar da minha gaveta bagunçada, que eu sou um hétero puro, né? Aquela coisa assim e tal. Eles achavam super organizado, super certinho desse ponto. Mas me conta a história da franja aí. Então, da franja, eu não usava antigamente, só que aí começou a dar uma mancha na minha testa, e aí eu fui no médico, tava com suspeita de lúpus, aí eu fiquei desesperada, que é uma doença autoimune, né? E aí fiz biópsia, e aquela mancha, mesmo que os maquiadores passavam base, quando eu começava a suar, aí todo mundo esfregava minha testa, falava, nossa, o que é isso nessa testa? Tá manchado. E começou a me incomodar aquilo. Aí eu passei a cortar, eu mesmo cortava a minha franja, eu cortava e fiquei de franjinha, né, para esconder. E graças a Deus não era lúpus, mas era um outro probleminha, uma doença autoimune chamada líquen plano. Aí eu comecei a tratar e cortar a franjinha. Líquen plano é uma doença autoimune também, né, mas graças a Deus controlou. E aí eu cortei a franjinha e dá muito trabalho. Quem é mulher que tem franjinha, até homem, sabe que a testa é oleosa, aí sempre você tem que lavar o cabelo por causa da franja, que ela é suja, que dá espinha na testa. E aí eu falei assim, nossa, é muito chato ficar cortando, mas eu não queria mostrar a mancha. E aí eu descobri que existia uma franja que você prende com uma friselinha aqui e fica natural. Aí eu comecei a usar essa franja. E as pessoas gostaram dessa franja e falaram, eu quero também ter uma franja da Pavorô. E eu passei a vender essa franja e hoje em dia é uma das coisas que mais vende lá no meu site. Eu já te falei, eu te vejo palestrando. Que tem todas as cores, tem louro, castanho, grisalho, ruivo, tem para todos os gostos. Porque eu falei, eu te vejo palestrando pelas suas histórias assim. Uma pergunta que eu vou te fazer, vou fazer 2 perguntas para você. Qual que foi o momento mais triste da sua vida? O momento até hoje. Você falou assim, isso foi o que mais me pegou, assim. Qual foi o momento mais difícil, mais triste da sua vida, assim? Você diz trabalhando na SBT? Geral. Você fala assim, esse fato me derrubou muito, assim. Isso foi... O que eu quero que as pessoas conheçam a Milene pessoa, assim. Qual que foi o fato? A minha mãe não vai gostar muito do que eu vou falar, mas... Pode falar, fica à vontade. Eu sou a caçula de 3 irmãos. E assim, a minha mãe diz que quando o meu irmão nasceu, ela teve a minha irmã, depois teve o meu irmão, e quando ele nasceu, ele deu muito trabalho, ele chorava demais. E aí ela quis operar para não ter mais filho. E quando ela foi no médico querer fazer a cirurgia para operar para não ter mais filho, estava grávida de mim. E aí quando... Então você não foi desejada. Não fui desejada. E quando eu descobri, eu tinha uns 12, 13 anos, eu estava na pré-adolescência e eu sofri muito com isso. Que idade horrível para descobrir isso, hein? Eu descobri, e ainda meus irmãos terríveis, né? Falaram, não, a mamãe, ela pulou de cima da casa, tomou chá abortivo, falava essas coisas para mim. Mentira, né, claro? Então, eu sei que ela não desejava, né? Mas aquilo, você sabe quando você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Eu tinha vontade de morrer. Foi, acho que você sentiu rejeição. Um momento muito, muito triste, assim, que eu tenho da minha vida inteira, acho que foi esse. Mas olha a resposta que você dá hoje. Então, né? E hoje em dia minha mãe nem gosta que eu faça sobre isso, porque ela fala assim, gente, no fim, o primeiro dinheirinho que eu comecei a ganhar, eu quis construir uma casa para minha mãe. Eu faço tudo por eles. Eu acho que até por isso que eu nem casei, Marcelo, sabia? Porque eu sou muito meu pai e minha mãe, eu protejo eles contra tudo, eu faço questão de dar o conforto deles. No Japão, meu pai é descendente de japonês, mas ele nunca tinha conhecido o Japão. Aí eu levei a minha família toda para conhecer o Japão também. Então, uma pessoa que muitas vezes... Você viu a história do Cristiano Ronaldo? Jogador Cristiano Ronaldo? Não lembro como foi. O Amaury Júnior foi entrevistar a mãe do Cristiano Ronaldo e ela tomou um remédio abortivo para não ter mais filhos. Ela também estava grávida, ela tentou abortá-lo, o remédio não deu jeito, não deu certo o aborto, e daí nasce o Cristiano Ronaldo. Você vê como são as coisas? Me arrepia isso. Eu até fiz o rap, depois de 2 filhos, minha mãe quis operar, mas descobriu no exame que eu tava para chegar. Caçula de 3 irmãos com uma boa educação, minha família de ouro, de paz e união. Meu pai é japonês, minha mãe é italiana, essa mistura de raça ficou bem bacana. Sou assim, aqui estou. A vida não para, mais uma vez pavorei, sou Milene Uehara. Que maravilhoso isso.
É maravilhoso isso. Eu falo que a gente tem que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa, né? Eu não escondo. Exatamente. Eu vivi com pai e mãe muito bem, até dentro dos conflitos que se tem, assim. Tive um problema com meu pai, mas no entrevistado aqui não sou eu. Mas a minha esposa foi rejeitada pelo pai, né? Minha esposa foi abandonada, né? A minha sogra foi abandonada pelo. É Foi mesmo? abandonada. Você olha a Dani daquele jeito, você não acredita na Nossa, eu origem. amo a Dani. É uma origem, assim, terrível, terrível. A Dani foi muito pobre mesmo. E ela fala, apesar do meu pai ter abandonado minha mãe, eu honro meu pai. E eu Olha que agradeço muito bonito. ele, porque se não fosse ele, entendeu? Exatamente, Se não você fosse vê? ele. Entendeu? Então eu gosto muito da frase. Muita gente não gosta, mas eu gosto. Deus escreve certo por linhas tortas. Então a gente vem dessa forma. Eu que fui também um filho desajustado, assim, muito desajustado. Você viu o orgulho da minha mãe Essa- comigo, né? Pois é, sua mãe hoje em dia tá muito orgulhosa. Muito orgulhosa, assim, porque eu decidi. Eu dei muito trabalho para meus pais, mas eu decidi que eu iria dar. Eu nunca mais. Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, eu falei, eu nunca mais ela vai se decepcionar comigo. E nunca mais se decepcionou. Eu acho que ela espera se decepcionar até hoje. Tem 30 anos isso. Até hoje eu acho que a minha mãe espera se decepcionar comigo. Porque ela vai, de repente ela. Ai, não é possível que o Marcelo tá fazendo isso. Não é possível, não, mas ela tem muito orgulho de mim, assim. E eu também fui da mesma forma. Eu não fui desejado também. Era pra eu ter vindo 3 anos depois. E eu vim antes. Então, minha mãe, eu sou um filho, o primeiro filho excepcional, o segundo é excepcional. Aí vem eu da pá virada, né? Então, por isso que a gente se conectou. Mas precisava ser assim, né? E Tinha a que gente ser assim. chacoalha o mundo. Agora, Exatamente. por outro lado, qual que foi o momento mais feliz da tua vida até hoje? Você fala assim, esse é o momento mais feliz da minha vida. Vai ser Então, difícil superar. eu acho que eu já até falei pra você. Você pode porque falar quando- pessoal e profissional. Sim, eu Não acho tem diferença. que quando eu virei, né, conhecida nacionalmente, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que eu consegui dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, eu fiquei tão feliz, sabe? Parece que eu zerei a vida. Eles moravam de ali. aluguel. Não, ele já tinha uma casa em Mas Barão era mesmo. Geraldo, só que aí a gente mora. É até engraçado essa história, porque assim, é um bairro, né, lá em Barão Geraldo, Jardim Independência, e todo mundo sabia que eu morava ali. E minha mãe é muito simples. E todo mundo que batesse lá, eu sou fã da Pavorô. Entra, vem comer um pedaço de bolo. Todo mundo ela colocava pra dentro. Marcelo, um dia eu Sem tava. conhecer. Sem conhecer. Um dia eu tava lá em casa, Meu no Deus quintal, do no céu. churrasco, só tava minha família no churrasco. Daqui a pouco entrou um casal, uma criança, aí eu falei, quem são eles? Eles bateram aqui, falaram que são seus fãs, eu chamei pra entrar. Então, eu tava com muito medo, porque assim, existe gente boa, existe gente má. Falei, pensou se alguém Ó o louco. um louco entra, rende meu pai e minha mãe, então eu queria colocar Cria um eles fascínio num por você, condomínio né? fechado. Eu falei assim, Uma segurança. Né? uma segurança. Tinha que colocar no condomínio fechado, você pedisse tua mãe, tava todo mundo lá dentro. Então, ela fazia isso. Porque todo mundo passava, até o cara do gás, Pavorô, eles gritavam. Todo mundo sabia que eu morava ali. E aí, quando eu consegui... E assim, meu pai tinha esse terreno no condomínio fechado, só que ele nunca teve dinheiro para construir. E aí, minha mãe já tinha desenhado, quando você for na minha casa, você vai ver, ela tem o maior orgulho de falar, ela desenhou a lápis, o jeito que ela queria, uma casa com elevador, porque ela tem problema no joelho, e quando o meu pai foi levar para o engenheiro, que fala que Isso, o engenheiro faz toda a engenheiro. parte de cálculo. Ele falou assim, nossa, ela tem curso, porque eu não vou mexer em nada disso. Ele desenhou aquilo que estava a lápis que a minha mãe fez. Então, eu guardo com muito carinho isso, sabe? Vai ser difícil operar, né, essa parte, né? E depois de ter levado minha família para conhecer o Japão, aí depois eu falei assim, agora vamos conhecer as descendências da minha mãe, que é italiana. Levei também todo mundo para Itália. Que mistura interessante isso, né? Italiano com Japão, né? Japonês. Quantos anos de casado tem E seus meu pais? pai, quando casou com a minha mãe, a família não aceitou muito bem, não. Porque queria casar com os japoneses. Geralmente. Tem isso, né? Os orientais têm isso. Muito de misturar a raça, né? Os seus pais são um exemplo para você de convivência? Como é que é? Sim. Meu Deus, eu acho que a minha base, a minha fortaleza, tudo que eu me inspiro são nos meus pais. E a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, muito guerreira. Ela cuida de todo mundo e ela tem muito problema de saúde. Se você conhecer ela, você não fala tudo que ela tem de problema de saúde. Então, eu me inspiro muito nela, na minha mãe. E aí às vezes, eu até entendo, eu consigo ver as pessoas serem más, entre aspas, porque eu começo a pensar, falo assim, por que ela fez para
ela não teve uma criação igual a minha, ela não teve um pai e uma mãe que ensinasse o que é certo e o que é errado. Às vezes eu consigo não ter raiva da pessoa por causa disso. Não consegue discernir muito É, bem não isso, né? consigo. Hoje a gente já tá falando das pessoas ser más, hoje a gente vive o período da internet. E a internet está lotado de pessoas carentes, de Exatamente. haters, porque todo hater é um carente. Todo hater quer é. atenção. Se você vê um hater lá, eu que agora convivo muito com os haters, aprendi a conviver com eles, e você vem vendo aí o que o Ratinho tá passando em relação à internet. Porque o Ratinho sempre teve problemas. O Ratinho sempre foi polêmico, sempre foi alvo de polêmica. Teve umas passagens fortíssimas dele, como a história do Zezé de Camargo, que ele interferiu ali no sequestro, que foi algo da melhor intenção, mas acabou sendo uma bola fora. Depois ele tem a entrevista polêmica com o Guilherme de Pádua também, que a Glória Pérez foi pra cima dele. Então o Ratinho, assim, mas ao mesmo tempo, eu sinto que o Ratinho hoje fica muito chateado, e vocês também ficam, com o que a internet faz com ele, que você vai olhar a skin das pessoas, são pessoas novas, que não têm noção do que o Ratinho representa, Nem um pouco. não só para a comunicação brasileira, mas como o próprio país, que foi o primeiro homem a realmente colocar literalmente o cacetete na mesa em relação aos absurdos desse país. Como é que vocês encaram essa parte da internet? Que eu vi que eu sei dos bastidores, a gente não precisa ficar contando aqui, mas se dependesse dele, ele respondia todo mundo, né? Exatamente. Então, a gente fica bem triste com isso, sabe? Porque dá vontade de sair falando, gritando, falando que aquilo não é verdade, mas se for brigar com todo mundo, não adianta, né, Marcelo? Então, ele mesmo, ele fala pra gente não brigar na internet, fala, resolvo na justiça, ele vai e processa. Você não acha que tá virou uma falando moda mal. processar o Ratinho? Você não acha Eu que acho. qualquer coisa agora eles querem processar o tudo Ratinho? que falam dá engajamento, né? Então, às vezes ele fala Porque é o seguinte, eu alguma falei coisa... coisas muito piores da Erika Hilton, as críticas que eu fiz Uhum. foram muito piores, e ela não foi pra cima de ninguém, ela foi pra cima dele, que não falou nada demais. Ele falou assim, ó, a Erika Hilton não é mulher, e pronto, acabou. E tá tudo certo. Nossa. E quando eu vejo aquilo, quando eu vi um Hugo Gloss, que é o primeiro vídeo que eu falando, Ratinho comete transfobia. Transfobia, Gente, aonde? a Erika Hilton não é mulher, ponto. Então, ela gente. ela não tem útero, ela não tem pepeca, não tem nada. Então. Ela é um homem em transição. Aí vem a internet inteira, que mal sabe quem é Ratinho, porque, pessoal, muita gente, a gente sabe que a audiência, o pessoal hoje do Ratinho, apesar de ter uma galera mais nova que gosta, a maioria é gente mais velha que assiste, e vem na internet destilando uma raiva em cima dele. É triste. Isso porque ele dá engajamento. As pessoas Aí. sabem que quando fala dele, aí é muito comentário, muita visualização, que ele é muito polêmico, né? E como é que ele lidar com isso ali nos bastidores? Como é que é? Então, igual você falou, às vezes ele quer responder, falar, aí até a gente acaba, a Kelinha, o pessoal, os assessores dele, fala, não, Ratinho, não precisa, a família, os filhos, né, o governador, conversa bastante com ele sobre isso. Ainda mais ele tem um filho governador ainda. Porque ele é igual você, ele falou, não, prova, tem que responder, não sei o quê. Mas aí a gente tenta explicar exatamente isso pra ele, fala assim, patrão, se você responder, aí que vai continuar, a pessoa não vai mudar. Eu de cama ainda ontem com sinusite, eu comecei a bater boca com o seguidor. Eu postei um comentário no vídeo do Nicolas, eu comecei a... Quanto tempo, diretor? 20? Tá, dá tempo. Nós temos bastante tempo. Vai fazer 40 minutos, tem muito assunto ainda aqui. Tem. E eu eu fiz uma postagem lá, escrevi um comentário, e esse veio me rebatendo. Sobre o quê? Era um comentário do Nicolas, era um vídeo do Nicolas. Tá, eu gosto E a direita tá rachada. A direita tá uma bagunça. Eu não sei quando esse programa for ao ar, que eu acho que vai ser em breve, a direita vai estar mais unida. Mas a direita tá uma bagunça. Bagunçaram tudo, virou charrete que perdeu o condutor. É um atacando o outro, um querendo hypar cima do outro, é triste, um querendo seguir mais seguidor que o outro e tal. Então eu falei assim, a direita se elegeu o Lula, a gente já sabe a origem do negócio. A briga foi interna. A briga é impressionante como a direita tá se matando com essas brigas. Então. E eu prego a paz e tal, e um cara lá do sul, do Rio Grande do Sul, começou a me atacar lá e eu chamei ele no pessoal. Falei, cara, o que você tá falando sobre isso aí? Você vai ter que provar. Pronto. Aí a Dani escutou, minha esposa escutou, veio pra cima. Então eu sou muito parecido com o Ratinho, apesar de eu ser de uma nova geração, que eu também tô com 45 anos nas costas, também não sou de uma nova geração assim. Eu ainda dou trela pra isso, a pessoa consegue me tirar do sério. Então. O que a Dani fez? A Dani me proibiu de ficar lendo comentário. Ela me proibiu. E você sabe que o patrão não lê também, ele não lê comentário também. Quando ele comentou uma postagem minha, falaram, é raridade. É raridade, porque ele não comenta, ele fica na dele pra evitar problemas. É melhor sim, porque, nossa, hoje em dia tá muito chato, você não pode falar nada, você não pode dar sua opinião, você fala, eu gosto mais de
maçã, quem gosta de pera vai falar, você, por quê? O que você tem contra a pera? Vou te E é processar. engraçado que é impossível a gente não falar muito do Ratinho aqui, mas eu queria falar de outro que pra mim é o maior mestre da comunicação no mundo todo. Como é que foi a convivência com o Silvio Santos? O Silvio é mestre. É como um ratinho. Eu costumo Não, mas eu quero que você conte o comparar os lado dois. B do Silvio Santos. Você já deve ter assistido alguma coisa do Silvio Santos que você falou, gente, esse Silvio ninguém nunca viu. Você conheceu o Sênior Abravanel? Você conheceu? Você sabe diferenciar o Silvio Santos do Sênior Abravanel? Era muito interessante. O Ale que tá aqui, ele pode falar. Quando ele chegava para gravar, Marcelo, parecia um senhorzinho assim, idoso. Você não via o Silvio, era muito interessante, devia até terem filmado isso, porque ele chegava, aquela cara assim, que o lábio dele era da cor da carinha dele, Muito branco, né? Cabelinho baixinho, parecia que ele era até meio corcundinho, assim. Quando ele entrava no palco, ele parece que ele esticava a postura, com aquele cabelo já engomado. Você acha? A voz Nossa. dele Ele era mudava a outra voz também? pessoa. Era outra pessoa, era muito interessante, daquele senhorzinho que chegava. Ele chegava sozinho, não tinha motorista, nada. Chegava, oi, cumprimentando todo mundo. Só que era muito Um cara diferente. que participou do Show do Milhão lá na minha cidade, que eu sou de Varginha, né? Sou de Minas. O cara que participou lá falou isso, que o Silvio Santos chegava, que viu ele chegando, que chegou um velhinho e depois dava uma ribada nele. Então é verdade isso. Verdade. Eu lembro uma vez que eu estava no trânsito, na Marginal, brava, revoltada. Falei, nossa, que saco eu estar nesse trânsito. Eu olhei no retrovisor, eu vi o Silvio parado no trânsito. Aí eu falei assim, gente, o Silvio tá no trânsito também. Eu acho que parado, o Silvio sozinho, eu acho que o dirigindo. Silvio Santos nunca teve muita noção de quem era o Silvio Santos. É. Né, Ale? Acho que ele não tinha noção Não, do tamanho que não. ele era, né? Mas eu fui no dentista, lembra? Tem uma história que uma mulher ele levou um cartãozinho pra ele lá da plateia, falou, eu sou dentista, da zona leste, ele apareceu no consultório da mulher. Ele apareceu. Você já imaginou a mulher com tremia? Ele foi do consultório da mulher lá na Zona Leste. Teve um caso também de uma família, os seguranças, a hora que ele chegou com a família, aí o segurança falou, deve ser parente, né, deles, já colocou, eles vão assistir, tá bom. Depois foi perguntar pra família, falou assim, vocês são parentes do Silvio? Não, a gente tava na porta do Jaça. E a gente falou assim, a gente queria assistir o programa, entra aí, tô indo pra lá. Era impressionante que ele dava atenção pra todo mundo, né? Exatamente. Me falaram que ele tratava bem do mesmo jeito, a faxineira ao seu da empresa, né? Exatamente. É igual o Ratinho assim, nunca vi ele negar nada de tirar foto, nada. Eu vou te confessar uma coisa. Eu fiquei muito frustrado quando ele morreu. Fiquei muito triste, porque eu não esperava. Pra mim, Silvio Santos era eterno. Silvio Santos é eterno, né? Quem foi o Sênior. Mas quando ele morreu, eu entrei pro banheiro, chorei, a minha esposa me acordou e falou, bem, o Silvio Santos morreu. Aquilo foi uma paulada. Porque eu tava com esperança, a gente sempre tinha esperança de vê-lo novamente. E eu tinha esperança, não, eu deixava orgânico. Teve um amigo meu que baixou lá em Orlando e conseguiu conhecer ele. Olha! Bateu lá na porta, a Rebeca Bravanel atendeu, ele desceu de pijama lá, tirou foto. Você tá vendo? Tal, ele brincou lá, tudo, assim, impressionante. O Silvio Santos é atencioso demais. Demais. Eu sei que até no final, a família precisou protegê-lo, porque ele já estava muito idoso. Ele já estava muito idoso, então ele precisava estar mais protegido, assim, do assédio. Então, até que ele ia por Orlando para ter uma vida normal. E assim, já aconteceu até do pessoal querer tirar foto, ele fala assim, não. Aí o segurança fala, junta todo mundo pra tirar uma foto com o seu Silvio. Não, um vai sair na foto do outro. Eu quero já tirar tinha com essa cada noção, um. né? Ele fazia assim. É um ser diferenciado, né? Diferenciado. Teve um episódio também que ele não chegava, porque ele sempre gravava muito cedinho, né? E ele acho que não dava com celular, nada, e todo mundo desesperado. Cadê eu pensei também que ele não usava o WhatsApp. Não tinha. Cadê o Silvio? E ele não chegava. Você tava lendo nesse dia? Daqui a pouco ele chegou com um motoqueiro, de carona. Me ferrei! Ele falou, me ferrei. Meu carro quebrou lá na Anhanguera. Ele chegou de motoboy. Pegou carona com um motoqueiro. O Silvio Santos chegou de motoboy. Gente, tinha que ter essa cena filmada. O mototáxi lá. Não, ele deu carona, né? Ele pegou com o motoqueiro. Imagina o motoboy chegando em casa. Ô mãe, eu acabei de levar o Silvio Santos no SBT hoje, mãe. Larga a mão de ser mentiroso. E chegou dando risada. Tudo era divertido, Me ferrei. né?
Que coisa maravilhosa, gente. É. Assim, era um sonho conhecê-lo, não tive esse prazer. Mas acredito que quando eu conheci o Ratinho, é claro, eu não vou conhecer o Silvio Santos, posso até conhecê-lo, mas que demore muito agora. Mas assim, quando eu conheci o Ratinho, me tampou um vazio, você acredita nisso? Você Que acredita nisso? bom, Me que tampou esse bom. vazio, assim, porque quem sabe, me conhece, sabe a referência que eu tenho aos dois. Tanto é que muita gente comentou quando eu postei o vídeo lá, falou, Marcelo, você realizou teu sonho, você realizou teu sonho e tal. Porque o Ratinho, eu imito muito o comportamento do Ratinho. O Ratinho tá muito implícito em mim, o jeito. Aquele jeito debochado, ao mesmo tempo muito sério, às vezes, tal. Quem acompanha meus vídeos sabe disso. Que nem o cara ontem que eu tava batendo boca. Você sempre desequilibrado. Quanto que eu sou desequilibrado? Eu sou meio bravo às vezes, né? O meu empresário daqui às vezes fica meio bravo. Eu com o empresário, a gente treta direto nesse ponto. Faz parte, Faz né, parte. Eu Júlio? discordo dele, ele discorda de mim, É assim, assim e que- funciona. É assim que Mas funciona. o respeito tá acima de tudo. É. Agora, o Silvio Santos eram os trejeitos meus de falar, a forma de impor. Assim, eu lembro que eu apresentava um programa de esporte lá na Record, lá em Minas, e aí o diretor fazia o jornal do lado, no estúdio ao lado, né? Porque tem esses estúdios, o pessoal acha que não, você para do lado no outro, né? Newsroom, né, que chama. Aí na hora que... Quanto tempo, diretor? 10? Tá. Aí o diretor fica uma preocupação com o tempo, que é impressionante. Daqui a pouco eu mando ele ficar quieto, nós conversa até. Aí na hora que ele chegou pra apresentar, ele virou e falou assim, você é muito filho do Silvio Santos. Aí falou assim, todo mundo Olha! mas era muito... Eu acho que todo Que mundo de honra. comunicação, não só você vai ver o Celso Portiolli, muito o Silvio Santos. Você vê o Ratinho. É. O Ratinho tem várias coisas que ele pega. Uma outra linha do Silvio Santos que ele pega, que é a linha do improviso, do brincar, de ser popular. Ele tem muito isso. E assim, tanto o Ratinho quanto o Silvio, a simplicidade, Marcelo. Nossa, E me fala uma humildade, coisa muita agora. simplicidade. Vamos fletar com a sua... O que você vai me falar agora pode garantir a sua carteira assinada ou sua demissão. Au! Como é que tá o SBT pós Silvio Santos? Olha, você sabe que foi muito triste, assim, porque os funcionários em si, todos eram muito fãs do Muitos Silvio. funcionários idosos, né? Eu percebi isso lá, né? Muito, muito. Então, assim, é claro que todo mundo ficou desesperado, mas, igual você falou, não esperava, mas a gente, como ele já não estava indo no SBT, não frequentava mais. Mas a não- gente se iludia, né? Porque ele a era de esperança é a sumir um última que tempo, morre. né? Ele era de sumir, de É. repente aparecia o Silvio Santos lá. Todo mundo falava, o Silvio vai gravar, será? E todo mundo ficava naquela expectativa, aí ele não aparecia. Então, Ia embora, né? ou ia Chegava embora, chegava a ir embora. Eu sei que ele usava a palavra preguiça, mas na verdade já era velhice, né? Era o cansaço Então, batendo. e todo mundo, assim, ficou muito triste depois que ele partiu. Mas como é que tá o clima lá? Você sente que aquela luz que tinha do Silvio, aquilo ali, se acabou, as filhas estão conseguindo coordenar bem? Porque, querendo ou não, o SBT caiu no azar de entrar em umas polêmicas aí, uma sequência de azar. Exatamente. Mas você sente que tá reerguendo? Como é que tá isso? Eu acredito que sim, porque o Silvio, ele criou aquelas filhas dele, elas são tão simples quanto ele, elas têm a mesma vontade de ter aquele, como se diz, o SBT, aquele, Prosperar, crescer o SBT. prosperar, crescer o SBT, então elas têm essa mesma vontade dele, né? Mas a sabedoria que ele tinha de olhar, de ver. Então, eu acho bacana porque assim, o Ratinho ajuda muito. Eles têm um grupinho lá com o Celso, o César Filho e o Ratinho. E eles ajudam muito os nesse conselheiros aspecto, ali. conselheiros. Eu acho bem bacana porque ela sabe ouvir também, né? Contrário do Silvio, que o Silvio também ele fazia, não, é isso e acabou. Não tinha Disse que quem o Silvio convencesse. pediu opinião, mas sempre fazia o que ele queria fazer, Ele né? fazia, às vezes tava lá o programa ao vivo, pra parar esse programa, aí entrava o Chaves do nada. Ele adorava brincar de Chaves, né? Então eu acredito assim que a Daniela agora, sabendo ouvir, fazer direitinho, vai continuar o legado do pai dela, com certeza. É uma estrutura muito grande. Eu que sou um O SBTista, SBT é sou muito entusiasta. amada Eu acho pelo que a minha público. geração, a sua, a gente cresceu assistindo muito SBT, muito SBT. Sempre, eu falo que foi uma das críticas que eu fiz, que eu sei que eles ficaram chateados, mas quando teve a polêmica com a Cariúcha lá tal, e eu falei que era a TV da família brasileira. E eu enxergo Então. isso, que eu não vejo isso na Globo, eu não vejo isso nas outras emissoras. E o SBT sempre foi muito família. Tanto a avó quanto a criança, todo mundo pode assistir tranquilo. É isso que eu tenho orgulho do SBT. E agora, mais do que nunca, você vê, o Viva a Noite tá fazendo maior sucesso, porque as pessoas que assistem são aquelas pessoas saudosistas, minha mãe, meu pai. Sabe que programa que eles podiam voltar? Qual? Coquetel.
Nossa! Esse daí era Você bem... tava lá nessa época, Leandro? Não, Esse né? não pode, não. Esse não pode. Aquele eu acho que foi o único deslize do Silvio, assim. O único programa que não foi muito família, né? Esse daí não era muito Que não família, foi- não. Que não foi muito família, né? Mas, olha, eu não tenho que reclamar. Inclusive, ano passado, quando eu tive a oportunidade de apresentar o programa lá, o Love Taste também, Isso, você teve essa experiência, como é que foi? eu tive uma experiência maravilhosa, porque todo mundo me vê lá como uma pavoroa, faz comédia lá do lado do Ratinho, então eu pude mostrar meu outro lado também, que eu consigo apresentar. Era um reality que misturava relacionamento com culinária. E é minha cara, né, que eu gosto de comer. É. E aí foi bem bacana essa E oportunidade formou o também. casal, né? Porque inclusive tinha bastante gente que falava assim, eles não dão oportunidade para quem tá... Dão sim, é só você saber mostrar direitinho. Como é que é? Que dica que você dá, assim, pra quem tá dentro de uma empresa? Você prosperou muito dentro do SBT, que você entra como uma bailarina, como qualquer outras ali, no meio de 70 meninas, e você consegue prosperar. Que dica que você dá para as pessoas que querem crescer dentro de uma empresa? Olha, eu acho que assim, você ter simplicidade acima de tudo, você nunca querer crescer mais que as outras pessoas, porque todo mundo pode fazer, tem uma pessoa que pode fazer um podcast com coerência igual você, ela não é, pode ser apresentar um programa igual o Ratinho apresenta, não vai ser um Ratinho, mas cada um tem o seu mérito, pode crescer, pode conquistar suas coisas, então... sabendo se pôr no seu lugar, sabendo que o sol nasceu para brilhar para todo mundo, é o primeiro passo, eu acho. E aí você ser certinho, você não fazer mal para ninguém, principalmente, você ganha o mundo. É assim que funciona sempre. Nossa, perfeito. Eu fui completando aqui. Será que ela vai falar isso? Ela vai falar a questão de criar bons ambientes. Exatamente. Isso daí é o mais importante. Por isso que eu tô há tantos anos lá na SBT. Porque... e as pessoas gostam de você, confiam em você. É impressionante o carinho que eles têm com você lá dentro. E me fala uma coisa. Para você, o que é coerência? É você agir da maneira certa, que é o que você faz, né? Você tem que agir da maneira que você defende o seu ideal. Igual hoje em dia, igual a política, independente de religião, de raça, de cor, de se é homem, de mulher, todo mundo em prol de uma nação contra a corrupção. É isso que a gente tem que saber. Você acha que tá faltando coerência no Brasil hoje? Tá faltando muita coerência, tá. Hoje em dia o pessoal tá doente, parece. Eles ficam habitolados, e eles não conseguem ouvir o outro lado. Porque eu sempre... a coerência, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Você tem que saber ouvir os dois lados e entrar num consenso de coerência, né? Igual você tem a sua opinião, mas você também... Eu vejo que às vezes você fala assim, eu falei isso, mas aconteceu isso e eu acho que é coerente isso. Eu pensava isso daquela pessoa, mas ela me mostrou o contrário. Então, uma das últimas frases que eu falo no meu vídeo é: dê a sua opinião aqui. Então, dê a sua opinião. Todo mundo. Eu até tento ler as opiniões e tal, mas às vezes alguns assuntos eu coloco mais polêmico, mas eu estou dentro da minha coerência, do que eu penso ali. E a coerência, ela pode ser mutável. Eu posso mudar de acordo com o que eu entender. E é isso que tá faltando hoje em dia, porque aí a pessoa fica habitolada naquilo e aí ela não quer mudar, não quer abrir os novos horizontes, não quer aprender, vamos dizer. Parece que fica assim. Eu não posso aceitar, é aquela música que eu sempre falo, sossegado, sacanagem, ser coisa normal. Essa música sempre, essa frase, o problema do Brasil é isso. A gente vai normalizando a sacanagem em si. Não. E eu acho que você trabalha hoje numa empresa que é família, dentro de um programa que é família, que não é a família Ratinho, muito tipo disso, com os problemas de família, com as soluções de família, com a convivência de família, porque se não funcionasse assim, não estava no ar há 30 anos como tá o Ratinho. Só no SBT, são acho que quase 96, 97 que eu acho que ele começa ali. São 27 anos, 28 anos ali no ar, é muita 28, coisa. 28, eu acho. 28 anos, é muita coisa. Milene, eu quero te dar um presente. Eu adoro ganhar presente. Aqui, ó. Meu boné, eu sei que você quer o boné preto. A Dani perguntou. Vai tirando aí pra você ver os presentes. Meu boné preto, ó. O amarelo você já tem. Amarelo eu já tenho. Deixa eu te contar um segredo do amarelo. Deixa eu ver se você quer contar um segredo do amarelo. O amarelo é da primeira leva. Não existe outro amarelo da primeira leva.
Sério? preto também não, Uau! o preto também não, o preto ratinho que levou. Aí eu dou valor. É, o meu café esse aqui, ó. café Aqui, que é ó. sensacional. Aqui, ó, você vai tomar esse café, que é um café fermentado, 89 pontos, é lá de Areado, sul de Minas, perto de Alfenas lá. Ó. Que legal. Café Capoeira Coffee, seleção Marcelo Renó, seleção Marcelo Renó, espetacular aqui, ó. E aí a camisa da Vion, que eu quero, aqui, ó, que eu tô presenteando todo mundo, que é minha nova parceira. Você gosta de azul, né? Nossa, Sabe que que você tá de azul? tecido bom. É isso que eu falei pra você, que você pode usar tudo quanto é dia sem lavar, viu? Não precisa ir na Gente, máquina, não. gostoso. Só passa desodorante, viu? Os coreanos não usam desodorante, sabia? Não usam? Não. Eles não têm Não aquela é esse café? glândula que fede. Ah, eles não fedem, tem, não? Não. Que beleza, porque se eu ficar um dia É sem, que lá um na abraço. Rádio Massa FM eu falo curiosidades, né? Então eu É. aprendo muito lá. Eles têm lá o conselho lá e tal. Adorei. Toda vez tem o conselho, né, da Pavorô lá. É, viu? tem o pensamento da Pavorô, tem as Deixa eu dicas ver da se eu minha fiz tudo, mãe. porque a minha esposa hoje não pôde vir me dirigir, né, Ah. empresária. Ela fala assim, não esquece dos agradecimentos não esquece é. nada, porque ela é toda... Importante. A gente forma uma dupla muito legal, porque eu sou todo bagunceiro e ela toda organizada, né, então... Sozinho a gente não faz nada, por isso eu faço questão de agradecer os nossos parceiros, quem faz o Café com Coerência acontecer. Principalmente a Rodoxisto, quase 30 anos no mercado, mais de 600 carregamentos de hortifrutis por dia. Que maravilha! Eu conheci eles lá em Curitiba, que família legal, que estrutura legal, que funcionários carinhosos. O meu forte abraço aí pro Ari e pra Marlene. Rodoxisto, gente, confie nessa marca, uma empresa séria, uma empresa direita e que me ajuda a fazer o Café com Coerência acontecer. Agradecer muito aqui ao C Filmes, o estúdio da UC Filmes. Você gostou da estrutura aqui? Amei. Você viu que espetáculo? Parabéns, Marcelo. Quando eu vi a Sucesso. primeira vez, eu falei, caramba, Que sucesso. que parceria, que pessoal. E Muito o bom. atendimento, a galera, todo mundo com a carinha boa, todo mundo feliz aqui. Adorei. É muito gostoso trabalhar aqui. Milene, obrigado pelo convite. Eu Você que gostou? agradeço, Foi bom pra Marcelo. você? Deus Foi bom? abençoe, Foi viu? bom? Gostou? Ó, sucesso pra você. Sucesso você também, que você continue sendo essa pessoa iluminada, essa pessoa verdadeira, Amém. correta, coerente, que é um grande exemplo pra mim. E uma amiga que a vida me deu, que eu jamais imaginei que eu ia ser amigo da Milene Pavorô. Ah, foi um presente Minha pessoa também. que já ter foi te lá em casa, eu conhecido. vou na sua casa e A faço gente questão. tem que se cercar de pessoas boas, né? Eu sempre falo isso. A receita do nosso sucesso é o ambiente que a gente tem. Exatamente. Viu? E agradecer demais a tua audiência aí. Não esqueça de curtir, de comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever. Tem tudo aquilo que tem que fazer do padrão aí do YouTube. Obrigado mesmo por acreditar no meu trabalho, obrigado pela parceria, obrigado principalmente de dar credibilidade à minha coerência e também dos meus convidados. Aqui é um espaço que a gente vai falar de todos os assuntos, não vai ser, vocês me conhecem muito de questão política, mas aqui não tem um lado, tem um lado sempre da coerência, porque o Brasil hoje vive um momento polarizado, um momento de total desequilíbrio, que as pessoas estão brigando, estão cegas, e só o que vai salvar esse país é o centro no sentido de coerência, viu? Fica esse recado para vocês. Muito obrigado e até o próximo Café com Coerência.